Mas seguimos juntos com mais informações contando sobre o governo, a chegada de Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que deve acontecer oficialmente na quarta-feira. O Igor Damasceno é quem tem as informações. Igor, é isso mesmo então, né? Olá, pessoal, é exatamente isso. A posse de Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República só deve acontecer na próxima quarta-feira à tarde. Mas, apesar disso, Guilherme Boulos já está nomeado, já tem o nome publicado no Diário Oficial da União. Então, na prática, ele já tem vindo para o Palácio do Planalto para dar expediente como o novo ministro do governo. A Secretaria-Geral é um dos 5 ministérios que funcionam aqui no Palácio do Planalto. Então a expectativa é que Boulos se aproxime politicamente e fisicamente também ainda mais do presidente Lula. Inclusive, essa nomeação dele foi muito comemorada pelo PSOL, que é um dos partidos mais fiéis ao governo federal, um dos partidos mais fortes da base. Tanto é que uma deputada federal do PSOL, a Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, chegou a dar uma festa em comemoração à escolha de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência. Essa festa aconteceu horas depois da indicação no apartamento funcional dela, no setor Asa Sul, área nobre daqui de Brasília. E quem estava presente era a própria ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, num claro aceno de que o PSOL e o governo federal estão em convergência, estão em consonância. Agora, nem tudo são flores. Guilherme Boulos tem alguns desafios pela frente. Ele que historicamente é ligado aos movimentos sociais, tem como principal missão reaproximar o presidente Lula dos movimentos. Alguns deles têm criticado o presidente Lula, como por exemplo o MST, de um certo distanciamento. Então a escolha de Guilherme Boulos é para trazer essa reaproximação e evitar uma crise de Lula com os próprios movimentos sociais que historicamente sempre votaram com o presidente, com o Partido dos Trabalhadores. Então foi uma manobra política, pelo menos essa é a avaliação do presidente Lula, para não ter uma crise com os seus apoiadores. Bom, o último desafio de Guilherme Boulos é a respeito da PEC, que decreta o fim da escala 6x1. Essa PEC foi proposta por uma deputada federal do PSOL, a Érica Hilton, e a segunda missão do novo ministro da Secretaria-Geral é também dar ênfase, ajudar o PSOL a tramitar esse projeto lá no Congresso Nacional. A avaliação positiva dessa proposta, então, despertou o interesse do presidente Lula, que tenta frear a queda na popularidade. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, obrigado pelas informações. Seguimos aqui diretamente com Felipe Monteiro. Eu quero a sua análise sobre a indicação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Guilherme Boulos, na sua opinião, era o remédio que o governo estava precisando, Pepe? Bruno, o Guilherme Boulos já era esperado no governo Lula já tinha algum tempo. Na minha opinião, isso tudo leva em consideração 3 premissas. A primeira premissa é que o governo Lula está querendo se aproximar da base social, dos movimentos sociais, dos sindicatos. E o Guilherme Boulos, querendo ou não, ele é o político de esquerda com maior proximidade dos movimentos sociais. Então, esse aceno do Lula para o Boulos, colocar o Boulos na Secretaria da Presidência da República, tem esse objetivo, primeiramente, né? Fazer a aproximação do Lula com os movimentos sociais, fazer com que o Lula tenha um diálogo maior parte da esquerda. O segundo motivo, na minha opinião, diz respeito ao protagonismo que o Boulos exerce na rede social. Apesar de ser muito abaixo do alcance dos políticos de direita, o Boulos, dentre os políticos de esquerda, é o que mais controla a rede social. Então o Lula também está querendo se aproximar, né, e utilizar mais as redes sociais. E o terceiro ponto que é importante, né, é bom lembrar que o Boulos vai ter que desistir de disputar as eleições no ano que vem, né? Então isso mostra claramente que o Lula está preocupado quem seria o seu sucessor em 2030. Aí o Boulos provavelmente está furando a fila do Haddad. Vai ter uma briga entre o Haddad e o Boulos para ver quem será o substituto do Lula. Mas para mim, para isso acontecer, o Boulos teria que sair do PSOL e se filiar ao PT.
E muito se diz também, né, Pepe, que o Haddad nem quer mais isso, né? Haddad já está colocando o corpinho fora tem um tempo. O João Belutti vai comentar com a gente também essa situação, porque, João, o que se diz também entre os aliados ali do presidente Lula é que falta uma aproximação com o público mais jovem, que é um público que gosta muito de Guilherme Boulos. Inclusive, aqui em São Paulo, né, os políticos do PT são todos políticos muito antigos, né, e que realmente estaria faltando ali na política do presidente Lula angariar votos dessa juventude que ao longo dos anos foi se afastando da esquerda. Você concorda com isso? Concordo sim, Márcia. Podemos observar, inclusive, que o Boulos ele tem um bom trânsito, especialmente nesse meio universitário, né? Vamos colocar assim, ele transita bem ali. E agora, para o Lula, fica interessante sob vários aspectos. Ele põe o Boulos próximo dele, né, na secretaria, no ministério, e o Boulos vai ter orçamento em sua mão, né? Os ministérios normalmente têm orçamento, ele pode participar de mais reuniões com o Lula, ter mais holofotes em cima dele, coisa que às vezes o mandato de parlamentar acaba não dando, já que grande parte da atuação dos parlamentares se resume às reuniões do colégio de líderes que acaba decidindo tudo por todos os parlamentares. Então ele vai ter bastante visibilidade. E como o Felipe Monteiro colocou, também é uma questão aí de sucessão do próprio Lula. O Lula nunca cravou quem seria o sucessor dele, até ventilou que vai concorrer novamente, conforme tem falado aí nos seus últimos discursos. Então não se sabe quem seria o sucessor dele. E numa remota hipótese também, o Boulos pode usar esse cargo como até uma vitrine para, quem sabe, uma candidatura para o Senado, algo nessa linha. Porque se especulava que a direita teria com facilidade as 2 vagas aqui para o Senado em São Paulo, mas é uma tese com a qual eu não concordo, até porque você tem uma faixa ali de 15%, 20% de votos na esquerda, que a depender do candidato e dos nomes que saiam, pode ser que a esquerda ou centro-esquerda faça essa vaga. E o Boulos também seria um desses potenciais candidatos, só que agora com um ministério, com a grande visibilidade que vai ter ele estando ao lado do Lula ali no ministério no Planalto. E ele era muito criticado por não ter tido um cargo de gestão, né? Não ter experiência em gestão. E agora Lula dando essa oportunidade. Obrigada, João e Pepe, pelas análises. Agora eu vou dar uma boa tarde. Obrigada também pela participação do nosso querido Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Bruno, você volta amanhã, né? Ah, não, o Bruno tá de folga amanhã. Olha! Folga amanhã, de folga na segunda-feira também. Na terça-feira a gente se fala. Fique em paz, se cuide. E até terça. Sextou antes do tempo, hein, Bruno Pinheiro? Um beijo pra você, então. Vai, Torinho, boa né? folga.